continuando essa atenção e ficar sempre aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guarda, a Jesus, né, que é o nosso governador planetário, né, que representa Deus, né, que veio à Terra trazer a mensagem amorosa do Pai, nos trazendo a notícia, né, que Deus é Pai, que é amor, que é compaixão. Então, nesses dias que a Terra está, as populações da Terra continuam, né, com a mesma beleza, com o mesmo responder, mas que a humanidade está em processo de tantas dores, de tantas separações, que a gente possa então ligar cada vez mais a esse Mestre de Deus. E vamos dando início às nossas orações na noite de hoje. Continuamos mentalizando as leituras que foram feitas do Evangelho de Jesus. Vamos hoje, nós na doutrina espírita não temos nem vínculo com a sétimo dia, décimo dia, mas hoje, né, fazem uma semana que a Gabi nos deixou cuidando da parte espiritual, depois de um imenso sofrimento para todos, para a família, para ela. E a gente então, né, estendemos o nosso carinho ao seu Zé, nosso companheiro de todos os trabalhos, um trabalhador da Seara de Cristo. E para toda a família, nessas horas tão difíceis, aonde os amigos são tão necessários e aonde a espiritualidade amiga chega muito perto de nós para nos consolar. Então, que essa família receba o nosso carinho, receba a espiritualidade, o amparo, e temos certeza na continuidade da vida. E sabemos que a Gabi vive, e longe dos nossos olhos físicos, longe do nosso olhar físico, mas nós podemos sentir a presença, podemos sentir os nossos sentidos, que ainda não são materiais, que ela continua. Então, que nós possamos vibrar intensa luz, para que ela continue os tratamentos da parte espiritual, se liberando de qualquer dor, de qualquer miasma que ela possa ter levado da terra. Que se encontre em plena recuperação. E que nós possamos auxiliar, mesmo aqueles que não conhecer, é só auxiliar com nossas melhores situações. Tivemos também a nossa irmã Cleusa, ótima, que está no curso de noções, iniciou conosco, ela também desencarnou nesse mesmo dia, né? Essa irmã de
doutrina, de caminhada, então que ela não possa receber todo o amparo que ela não necessita. O paizinho da Salete também foi uma semana bem difícil, a semana, né, passada, com a família, fraternidade homenageante, porque está no Evangelho, né, que quando um, né, se vai, os outros, né, a gente sente. Então, né, a família Salete, os netos, os filhos, possam receber, e ele também possa receber muito amparo nessa nova caminhada de se iniciar. Vibremos também, né, pelas famílias que ficaram, pelas famílias que os receberam na parte espiritual, porque, né, diz que a morte, né, né, é que nem o mar, né? A gente vê até uma parte, depois não vimos mais. Mas daquele lado de lá tem alguém para nos receber. Desse lado tem os que estão se despedindo, os do lado de lá que estão para recebê-los. Então, que toda a família espiritual possa estar amparando esses irmãos que chegar. E que nós possamos fazer o nosso melhor em preces. E sempre lembrando, né, que a saudade, ela vai existir sempre. A saudade, ela é uma prova que alguém passou por nós, que alguém passou na nossa existência. E que levou, né, nos deixou umas coisas e levou também. Então, que as lágrimas sejam de dor, né? Porque elas, né, são justas, mas jamais de revolta. Então, que a gente saiba confiar muito na misericórdia de Deus. E Rebecca de Menezes e toda a sua falante de espíritos amorosos possam, então, receber esses nossos irmãos, conduzi-los aos melhores tratamentos, e dos familiares continuem resignados, com esperança e com gratidão. E por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nesse momento também retornando ao plano espiritual. Tivemos também o pai da Shira, né, que também retornou à parte espiritual na semana passada também. Então, e tantos agora, né, que estão nesse momento fazendo seu retorno, que eles possam levar essa experiência do nosso caminho e que Jesus ampare sempre. Vibremos então por toda essa humanidade, para que nós entendamos que a vida não é só a matéria, existe muito mais. E nós prosseguimos nesta caminhada, que os nossos corações possam estar sempre em paz. E que a misericórdia divina se estenda a todos aqueles que ainda mergulham na materialidade, aqueles que ainda não despertaram o verdadeiro significado da existência. Vibremos intensa luz aos nossos entes queridos, cada um vai mentalizando os entes queridos que colocou no vizinho, aqueles que a gente trouxe no nosso coração, no nosso pensamento. Vamos vibrando por eles.
por aqueles que estão doentes, seja da alma, seja fisicamente. Vibremos intensa luz. Mentalizemos os nossos lares agora, adentrando numa energia de limpeza. Que os amigos espirituais possam ter acesso de lá, para cá, aqueles irmãos que se afeiçoam a nós, às vezes das nossas desarmonias, das dificuldades que vivemos. Vamos vibrando nesse momento, para que os benfeitores espirituais possam levá-los até as colônias de tratamento. E vibremos agora intensa luz. Cada cômodo da nossa casa, envolvido em luz, envolvidos em misericordiosos vibrações. Vibremos pelo local onde a gente costuma repousar, ser envolvido em luz. Vibremos por nossos locais de trabalho. Vibremos por que nós possamos ser, nesse momento, instrumentos de conforto, de amparo a tantos que necessitam. Que essa energia que formamos agora possa chegar até aqueles mais necessitados. Muitos dos nossos familiares estão travando uma batalha silenciosa contra o vício, seja qual o tipo de vício for. Os nossos adolescentes também possam estar sendo amparados. Que cada um possa encontrar em Jesus a energia que tanto necessita. Que Jesus nos garantiu que jamais nos deixaria órfãos. Vibremos intensa luz em Jesus. Ele nos conhece, sabe de todas as nossas dores. Diante dele, não temos como ocultar. Ele conhece os nossos infortúnios ocultos, as nossas inseguranças, os medos. Conhece também a nossa capacidade de nos melhorar. Ele sabe e aproveita cada pensamento para nos fortalecermos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe da humanidade, possa envolver todas as mães nesse momento. As mães que estão em sofrimento, as mães gestantes, as mães que estão dando à luz nesse momento, as mães de crianças que estão nascendo com tantas dificuldades, com características que nós ainda não conhecemos. Que dê a essas mães a serenidade para que elas possam ir descobrindo a melhor maneira de conduzir esses filhos.
filhos, que a elas foi. Vibremos também pelos professores, pelas escolas, pelos evangelizadores, para que cada um veja nas crianças, no adolescente, alguém que lhe foi confiado. Que as casas espíritas possam se fortalecer na tarefa de acolher cada criança, sem julgamento, sem preconceitos, e sim com muito amor e dedicação. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo recai sobre cada um. Que os lares, nesse momento, possam estar todos recebendo essa visita desses amigos. E essa fraternidade, um grande lar de encarnados e desencarnados, possa também, nesse momento, estar envolta em luz, acolhendo cada um, conforme a sua necessidade. Encerramos esse momento, nosso momento de preces e meditações, agradecendo a Jesus por esse momento. Podemos respirar fundo, agradecer a Jesus, a nossa irmã Brigitte, tudo bem? Bem-vinda. Ela vai conversar conosco, obrigada, Brigitte, essa noite fria, né? O inverno voltou, né? Tem como colocar ali? Muito bom a tecnologia, né? Mas às vezes não deixa nem não. Mas ela foi criada para facilitar a nossa vida, para que a gente possa melhor aproveitá-la, né? Utilizando a tecnologia por bem, ela é maravilhosa. Então, nesse instante, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, por nós estarmos aqui, mesmo sendo essa noite fria, mas aqui neste salão, um calorzinho agradável, aconchegante, onde a energia de cada um de nós está se juntando à energia da espiritualidade, nos trazendo acalanto, nos trazendo força e coragem para nós continuarmos no nosso dia a dia. Meus queridos irmãos, como nós estamos necessitando das palavras do Mestre Jesus. Nunca a humanidade necessitou tanto do aprendizado do que Jesus nos deixou agora nesses últimos tempos que nós estamos vivenciando aqui neste planeta, né, que está com o pezinho lá na regeneração, né? Então, meus queridos, como a gente necessita aprender, porque há mais de 2000 anos, né, a gente ainda não conseguiu aprender e saber realmente o que o Mestre queria nos dizer através das suas palavras. Nós ainda pegamos o Evangelho e a gente acaba lendo de uma forma literal. Nós não extraímos o espírito da letra do Evangelho. Então, a nossa interpretação, muitas vezes, é equivocada. Então, o Espiritismo veio nos trazer luz ao Evangelho. Os Espíritos superiores vieram ao nosso encontro, né, tentando nos explicar, nos mostrar o que realmente o Mestre queria nos falar. E para a noite de hoje, então, nós trouxemos essa passagem do Mestre. Muito, muito interessante e está intimamente ligado ao momento que nós estamos enfrentando. Então, é a passagem do Jesus acalma a tempestade. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Já devem ter lido lá na Bíblia ou no Evangelho. Nós retiramos de Marcos, tá? Ali está a citação para quem quiser em casa pesquisar.
Essa passagem também foi relatada nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Mas o texto que nós vamos utilizar hoje para dar uma estudadinha, para a gente compreender, é o Marcos, porque ele está mais completo, tem mais minúcias para que a gente possa entender aquilo que realmente o mestre queria nos falar. Então, nós vamos iniciando agora, vamos procurar acompanhar item por item desta passagem e compreender, né, o espírito daquilo que o mestre queria dizer. O que ele estava querendo nos ensinar? Ensinar aos apóstolos e ensinar a nós. Porque, meus irmãos, se nós pegarmos todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que é atemporal. Não existe tempo. Tudo que ele falou era lá para aquele momento lá, onde os homens ainda estavam bem primitivos, era para o momento da civilização, quando estava, né, crescendo, e é moderno para a nossa vida e com certeza sempre vai ser. Só depende de nós interpretarmos corretamente. Aí a gente vai ver que não passou, não é algo antigo. Aqueles ensinamentos estarão sempre em voga, né, na nossa vida. Então, iniciando, deixando a multidão, quer dizer, os apóstolos e mestre, né, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Vocês viram que eu coloquei diferentes cores ali. Assim está escrito lá no Evangelho. Vamos ver o que o mestre queria dizer com isso. Então, ele estava lá, né, na beira do lago Genezaré, conversando com o pessoal, falando o seu Evangelho, e eis que, de repente, ele chega e diz assim para os apóstolos, né? Vamos lá para o outro lado, vamos pegar o barco e vamos lá para o outro lado, tá? E da forma como ele estava. Aí vocês vão entender por que está sendo colocado ali da forma como ele estava. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Bem, aqui, meus irmãos, quando ele fala do modo como estava no barco, os apóstolos acharam muito estranho de que o mestre não foi para casa pegar um manto, né? Porque eles sabiam, todos ali, eles eram pescadores, eles sabiam que a travessia naquele horário exatamente de uma margem para outra, exatamente naquele período, a maré subia, aquele lago ficava revoltoso, né? Era muito perigoso, muito vento, chuva intensa, né? E frio. Então, eles acharam estranho. Mas não está sentindo nada disso, eles se lembram que é assim? Porque os apóstolos foram pegar uma roupa. Mas não foi pegar uma roupa nenhuma. Por que será? E com ele havia outros barcos. Não foi só o barco do mestre que iria passar para outra margem. Vários outros barcos estavam juntos ali. Vamos trazer aqui para a nossa vida. O que Jesus quis ensinar para os apóstolos com este pedacinho? Porque nós vamos ver pedacinho por pedacinho. Mais adiante a gente vai ver por que ele não pegou roupa nenhuma. Né? Os apóstolos precisaram pegar. Existem outros barcos. Na nossa vida, quando a gente vem reencarnar, nos processos de reencarnação que nós enfrentamos, nós viemos sozinhos? Nós viemos com outros barcos para fazer a travessia. Nós viemos com outras pessoas para que essas pessoas nos auxiliem a progredir. Este pedaço da mensagem é isso que o mestre queria que nós compreendêssemos. Nós não evoluímos sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas para que nós possamos evoluir. Se a gente for lá para cima, dos cômodos de areia, sozinho, botar uma casinha lá e viver lá, vai ter sossego, com certeza, né? A gente pode até achar que está no paraíso, mas não vai ter progresso, meus irmãos.
não estaremos progredindo, porque a gente só progride com os outros. Então, esses outros barcos, é isso que ele queria dizer. Tá? E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Então, eles já estavam entrando lá no barco, né? E aí, então, ele disse, vamos lá para o outro lado. Será que o mestre quis dizer, passemos para a outra margem? Eles estavam bem acomodados, né? Conversando, tranquilos ali, o mestre estava explicando uma porção de coisas, mas, rapidamente, ele os convida a entrar no barco, passar para o outro lado, todos ali sabendo que essa travessia seria perigosa, seria uma travessia cheia de obstáculos, né? Por que ele convidou para que passemos para o outro lado? Vamos transferir para a nossa vida aqui. O que ele quis dizer com isso? Né? Que nós, muitas vezes na nossa vida, nos encontramos nesse marasmo. A gente acha que está tudo bem, a gente acha que está tudo bem, nossa vidinha com a família, né? A nosso trabalho, tudo bem acomodado, né? Mas aí vem a vida e nos convida a passar para o outro lado, a se mexer, a se deslocar, né? A sair daquela zona de conforto. E foi o que o mestre estava querendo mostrar para eles. Que é necessário, quando a nossa vida está muito paradinha, muito marasmo, que haja uma movimentação, e essa movimentação depende de nós, se ela é positiva ou se ela é negativa, né? Para que a gente possa crescer, progredir, porque na zona de conforto também nós não vamos progredir, gente. Né? Estando naquela vidinha pacata, né? Nem faz o bem, mas também não faz o mal, não há progresso. O espírito Amélia Rodrigues, né? Nesse livro muito interessante, A Luz do Mundo, ela nos traz a ideia de que os apóstolos, conhecendo as condições climáticas da região, aquilo que eu falei, ó, naquele momento, estavam muito receosos, já que entre 12 horas e meia-noite era comum as tempestades no mar. A gente chama de mar, mas na verdade os geógrafos hoje sabem que aquilo era um lago, tá? Embora de água doce, o pessoal ainda costuma chamar de mar, certo? Mas Marcos, né, o apóstolo Marcos, relata de que Jesus foi assim como ele estava. Ele sabia que ia ser um clima, mas ele se atentou, ou se atentou sim pela situação, mas não se importou, tá? Ou seja, não desceu à terra para apanhar o manto, recomendável numa travessia do lago durante o frio da noite. Então, pessoal, como eu disse para vocês no início, os espíritos superiores, iluminados, é que vieram, através das mediunidades, nos esclarecer melhor essas passagens. Aqui, ó, é um espírito que está esclarecendo um pedacinho dessa passagem, nesse livro, é o espírito Amélia Rodrigues. A outra margem, o que será? Ninguém progride sem renovar-se, sair da zona de conforto. O que eu acabei de falar para vocês. Né? É necessário, às vezes, a gente não gosta. A gente gosta do conforto, de estar tudo sob controle, principalmente quem é muito ansioso. Quem é muito ansioso quer tudo sob controle, né? O seu controle. E quando sai do seu controle, aí a coisa fica mais complicada, né? Continuando, então, sobreveio, então, uma tempestade de vento. Aquilo que eles temiam, ó. E as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Exatamente o medo dos apóstolos. Levantando-se, conjurou severamente o vento. Quem que levantou? Levantando-se? Mestre, né? Mestre se levantou, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande
bonança. Essa passagem é tida como milagre por muitos segmentos religiosos. Nós, da doutrina espírita, compreendemos que não é um milagre. Aqui no Livro dos Espíritos, nos explica, tá? Tem uma questão onde fala sobre a coordenação da natureza, né? Nos explica que falanges de espíritos em evolução, eles trabalham zelando pela manutenção dos reinos da natureza. Os fenômenos atmosféricos são presididos por pleiades de espíritos sob orientação superior. Olhem bem. Aquilo que acontece na nossa Terra, terremoto, maremoto, chuvarada, esses fenômenos da natureza são presididos por pleiades de espíritos sob orientação superior. Nós passamos por uma situação aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? Há bem pouco tempo. Aí vocês poderão perguntar, mas como? Foram os espíritos superiores que fizeram isso? Vamos ver. E eles são encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Nem sempre nós compreendemos o porquê desses fenômenos que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Portanto, meus irmãos, o que aconteceu conosco no nosso Rio Grande do Sul, essas calamidades que acontecem por causa do tempo e do clima, não há efeito sem causa. Qual é a causa? O próprio ser humano é a causa. Se a gente for observar os nossos pensamentos, o que é que a gente está pensando o dia inteiro, acredito que 20% é coisa boa e 80% é coisa que não é muito boa. Então nós lançamos essa energia, esses eflúvios, para o cosmos, para cima, para os lados. Isso vai fazer parte da psicosfera da nossa terra, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso bairro, né? E aí se juntam com outras psicosferas também que não estão lá muito bem, um pouco doentias, e aí essa psicosfera adoecida, gente. O que os espíritos, essas pleiades superiores fazem? Bom, esse pessoal aqui não está aprendendo, esse pessoal não está progredindo, esse pessoal aqui não está querendo compreender as palavras do mestre, né? Não aprenderam a fraternidade ainda, não aprenderam a lei do amor. Nós vamos deixar que essas energias hajam na psicosfera e se materializem através de catástrofes. Muita chuva, muito calor, muito frio, né? Vulcões que explodem. Nós somos os culpados. Nós, nesses mais de 2000 anos que não estamos aprendendo as palavras do mestre, o sentido, a gente está alimentando essas coisas, gente. Resta ver o nosso mar tão lindo, né? O que a gente vê no verão? Que coisa mais triste. A gente vê até fralda de bebê descartável jogada ali, né? O pessoal não leva uma sacolinha, não vai até o lixo, né? Sem pensar a lixarada toda que a gente vê, né, pessoal? O não cuidado com a natureza, o não cuidado com a água, o desperdício. Então, nós. E aí depois a gente reclama. Quando volta, retorna para nós, né? Aí também, continuando, né? Eles questionam a Jesus o porquê ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E aí eles acordam o mestre dizendo: mestre, tu não te importa que pereçamos? Porque na história, na passagem ali, a água entrando dentro do barco, entrando, e o mestre deitadinho, dormindo, puxando uma soneca, e os apóstolos desesperados ali. Meu Deus, nós vamos morrer, né? Segundo eles. O que o mestre tinha que nos mandar, nos botar nesse barco nessa hora, nesse momento que ele sabia que isso iria acontecer?
Aí eles acordam o mestre e perguntam: mas mestre, tu não vai te importar que nós vamos morrer? Meus queridos, quantas vezes nós estamos numa situação de tempestade na nossa vida? Aquelas bravas assim, né? Ou é uma doença que nos assola, ou é uma doença que assola alguém que nós amamos muito, né? Ou é a perda de recursos financeiros, a perda da casa, do lar, né? Que aconteceu há pouco. Quantos, com certeza, devem ter elevado o pensamento a Jesus e ter dito: Jesus, tu não te importa com isso que está acontecendo conosco aqui? Olha o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, tu não vai fazer nada? Tenho certeza que na nossa cabeça, muitos, né, pensaram dessa forma. Aí é que vem a doutrina, meus queridos. A doutrina espírita nos esclarecendo, né, que nem nada acontece sem a ordem divina, sem que Deus não o saiba. Não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. E, por consequência, Jesus, nosso irmão e mestre amado. Então, se aconteceu, é porque tinha que acontecer. E lembrando lá no início da nossa palestra, né, quando a gente falou que quando nós viemos para cá na nossa reencarnação, a gente veio com outros barcos, né? E a gente veio para cá e a gente se programou. E a gente não sabe, não se lembra o que é que nós fizemos em outras existências, meus irmãos. Eu costumo dizer que Boa Vista a gente não foi, porque senão estaríamos num planeta bem mais evoluído e não estaríamos passando trabalho e sofrendo como muitos de nós passam. Por que nós estamos ainda reencarnados nesse planeta aqui? Que ainda tem muita prova e expiação. Porque a gente errou muito. E aí está na hora agora, né, nesse momento de transição para um planeta, para um momento melhor no planeta, de que a gente pague nossas dívidas. Né? Quando a gente vai lá numa loja e faz um monte de compra, e aí de repente a gente pede um boleto para pagar. Tudo em prestações porque a gente não tem dinheiro na hora assim. Né? O que acontece depois? Nós vamos ter que pagar esse boleto, mês por mês. E se a gente não paga, vai acumulando. Vai acumulando. Até o momento que a gente, uma hora, a gente não tem que pagar. É a mesma coisa, gente. É uma forma grosseira que eu estou colocando para vocês, mas é uma comparação para a gente entender. Nós reencarnamos com uma pilha assim de carnezinho para pagar. E aí nós estamos, devagarinho, eliminando um por um. E infelizmente é da forma de desacomodação. Por isso que às vezes a nossa vida está tranquila e aí a gente fica sabendo de alguém que a gente ama tanto como uma doença tão séria, né? E que nos abala muito. As tempestades da vida, né? O Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ele tem uma citação, né? Que ele explica perfeitamente, que vem ao encontro do livro dos Espíritos, tá? Quando diz ali que os fenômenos tais como tempestades, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais em obediência aos desígnios divinos, tá? Com o objetivo de apressar a evolução, não só do planeta, como também das populações atingidas. Está aí a resposta do porquê que aconteceu conosco isso tudo. Aí então vocês imaginam, uma pilha assim de carnê para pagar, né? Nossas reencarnações. Bom, a gente quando veio para cá, quer progredir rapidinho, né? O que nós pedimos? Olha, eu quero eliminar uns 10 carnezinhos de uma tacada só. O que eu posso fazer? Bom, tu vai ter uma casa legal, né? Tu vai ter um carro, tua vida vai estar bem estabelecida. O que tu acha? Vai vir uma inundação e tu vai perder tudo. Tá bom assim para ti? A gente desesperado para progredir, não quer mais saber, né, de viver num planeta de sofrimento, aceita. Combinado. E a gente vem para cá. E não se lembra. E aí depois cobra de Jesus. O que é que tu está deitado com a cabecinha no travesseiro e tu não está me ajudando? Você está entendendo a passagem? Que maravilhosa enxergar ela desta forma. E por que eu disse que ela é tão atual? Aliás, todas, né?
Então, está lá na Gênesis, ó, obra de Kardec. O fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amanhã. Ele sabia. E, gente, Jesus utilizava o poder que ele tinha, a força que um dia, todos nós teremos um dia, né, de amanhã na tempestade. Quando ele disse, Sil, para, né, quando ele mandou a chuva, o vento, a tempestade parar, foi exatamente porque ele sabia que aquilo ali era comandado por espíritos e que ele tinha o poder moral de mandar parar. E aí, parou. Olha a ideia, moral, né? Depois o mestre perguntou, por que tem medo? Ele ficou ainda assim perguntando para os apóstolos, por que vocês têm medo? Né? Ainda vocês não têm fé? Depois de tudo, de acompanhar o mestre nas caminhadas, de ouvir ele falando, mesmo assim, eles não acreditaram que o mestre ia fazer alguma coisa. Eles acharam que o mestre estava negligenciando a presença deles lá e que ia todo mundo morrer. Eles não tiveram fé. Muitas vezes nós não temos fé nas tempestades da nossa vida, meus irmãos. Nas coisas que não nos acontecem. Quantas vezes a gente não se lembra que nós pedimos determinadas situações. Isso não significa, meus queridos, que a gente tenha que passar dessa forma. Certo? A gente até pode ter pedido para eliminar uns 10 carnezinhos. Mas a gente, quando vem para cá, pode amenizar essa dívida. Você sabia que a gente pode amortizar essa dívida? De que forma? Caridade. Se juntar a um grupo, fazer um trabalho voluntário, se não gosta, não tem interesse por uma religião, mas faça individualmente. Procure ter uma conduta caritativa, meus irmãos. Aí eliminou os carnezinhos. Aí quando vê, de repente tem umzinho só. Aí quem sabe não é uma chuvarada para destruir a casa, mas uma chuvinha assim passageira que dá uma estragadinha no telhado, só e pronto. É assim que funciona a nossa vida, mas a gente não compreende ainda. E aí então a gente deixa acontecer catástrofes enormes, né? E acaba não tendo fé de que Deus e Jesus está do nosso lado, está vendo tudo o que acontece. Aqui eu coloquei uma coisa bem interessante. Ó, da onde que eu tenho tirado, da onde nós costumamos tirar, que é uma orientação para os espíritas, Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia certinha, gente, tá? Ela não tem mistura, ela está bem corretinha. Se um dia vocês quiserem comprar uma Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Porque a gente é espírita, mas precisa conhecer o passado e aquilo que aconteceu na época do Novo Testamento, é verdade. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica aquilo que está na Bíblia, né? A trama existente no texto evangélico, esse, né, nos faz supor que Jesus conduziu os apóstolos para uma situação desafiante. É o que acontece conosco. Nós somos conduzidos de tempos em tempos em nossas vidas a situações desafiantes para nos desacomodar, para que a gente possa progredir, para que a gente possa pagar os nossos carnezinhos, os nossos boletos de coisas que nós fizemos em vidas passadas. Tá? Então, ele estava tentando mostrar para os apóstolos isso aí. Desafio. Desafiando inclusive a fé dos apóstolos, na qual eles não tiveram. E não entenderam. Os apóstolos foram entender o que Jesus quis explicar para eles só depois que o mestre foi crucificado. Que aí parece que abriu um pouco a cabeça deles e eles foram entender realmente o que o mestre, né, queria dizer a eles. Tá? Daqui a gente já falou, né? Vamos passar adiante. E os ventos e as ondas, né? Não é comum que o barco da nossa existência seja chacoalhado, né? Eu acabei de colocar para nós toda hora ali, né? E aí a gente não lembra, esquece que Jesus acalma a tempestade. Quantas vezes nós
pedimos para Ele acalmar as tempestades. Ele nos pede. Tem gente que diz assim, mas Ele já sabe de tudo que eu preciso. Não. A oração é o pedido. E a gente precisa estar sempre em contato com os bons espíritos. Talvez não é Jesus diretamente que vai nos ouvir, mas aqueles espíritos que são os responsáveis por nós, por cuidar da gente, vai levar o nosso pedido até lá. E aí vai ser avaliado se nós temos esse merecimento ou não. Né? Então, o poder da oração é muito importante, meus irmãos. E quando eles dizem, mestre, não te importa que a gente pereça, morra, né? É a falta de fé, né? Que muitas vezes, a grande maioria das vezes a gente tem, né? De achar que aquele pessimismo não vai dar certo, isso aí não é para mim, né? Em todos os segmentos da nossa vida, gente, não só diante de dificuldades, mas também diante de projetos nossos da vida, né? Projetos quando são bons, quando são voltados para a nossa evolução e de outros, né? A gente às vezes não acredita que pode dar certo e abandona nossos sonhos, abandona nossos projetos, mas projetos que não são materialistas, projetos da alma, tá, meus irmãos? E aí então fica a seguinte pergunta para encerrar a nossa exposição, né? Como é que nós estamos acalmando as nossas tempestades? Vamos para cada questão. Como é que a gente está acalmando as nossas tempestades? Enlouquecido, né? Bravos. Como a gente tem atendido, fazendo os atendimentos fraternos, as pessoas estão tão perdidas, meus irmãos, estão perdidas, as pessoas não sabem qual rumo tomar. Nós oramos só. Calma, paciência, que a gente não tem muitas vezes, que dá vontade de pegar e socar um na parede, né? Mas não é o caminho. Tranquilidade, fé, confiança, façamos a nossa parte bem feita. Procuremos eliminar aqueles carnezinhos de forma agradável, não doída, tentando ajudar o próximo e tendo fé que Deus vai, e Jesus, né, vai nos restituir aquilo que é de nosso merecimento. Certo, meus queridos? Então, como é que nós estamos acalmando? Nos desesperando ou tendo fé? E por último, nós precisamos nos lembrar que nessa nau chamada planeta Terra, tá? Jesus está no leme. A Terra não está desgovernada. A gente pode pensar, isso aqui está uma loucura total, ninguém mais sabe de nada, né? Todo mundo enlouqueceu. A gente pega, abre ali as redes sociais, quem gosta de participar, pensa, vê assim, meu Deus, esse povo está tudo enlouquecido. Nada está como não deveria estar. Aqueles que ainda não aprenderam a amar a fraternidade estão enlouquecidos. Mas aqueles que já conseguiram atravessar para a outra margem, convivendo com outros barcos, pacificamente, tendo fé, esses, meus irmãos, compreenderam, e estão compreendendo, né, que tudo passa. Tudo passa. E que a nossa vida, ela pode ser uma vida relativamente tranquila e feliz, que depende da nossa conduta, né? E que nada está assim em loucura, não. Jesus está lá, no leme, naquele barco, nosso barco chamado Terra. É Ele que está conduzindo isso. Assim como lá naquele barco, como os apóstolos. No momento exato, no momento certo, Ele vai acordar ali do travesseiro, vai se levantar e vai dizer, chega, pare. E aqueles que aprenderam, que bom. Aqueles que não aprenderam, meus irmãos, vão ter que refazer toda essa caminhada de novo. Uma boa noite a todos nós, que as mensagens de Jesus possam ecoar no nosso coração, mas assim, que a gente possa colocar em prática na nossa vida. Por que é tão difícil, meus queridos? Não é porque a gente está aqui falando, né?
que a gente faz diferente dos outros. Nós, talvez, espíritas, que temos, né, o dom da oratória, nós somos muito mais devedores do que talvez vocês próprios irmãos. E aí a gente fala para ver se o nosso ouvido aprende, porque ele não conseguiu aprender outrora. Obrigado pela atenção de vocês e que o Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine. Muito obrigada. Obrigado. Eu tenho 3 irmãos, meu marido, que era tudo vizinho num lugar no interior. Veio a enchente e o pessoal foi subindo do teto. O teto já não dava mais de tirar telha. Nós só moramos lá, mas nós vamos para lá para descansar a cabeça, às vezes, né? E aí, os que estavam lá, os irmãos dele, então ligaram para cá: me ajuda, me ajuda. O que eu posso fazer, irmão? Não, me bota um cartão no celular, pois eu preciso chamar alguém para me socorrer. E eles não queriam ser salvos na primeira vez que eles foram para recolher eles. Eles queriam ficar. Então acontece que ele teve que ficar lá em cima do telhado, na casa grande, e pedir socorro. Ele não vai de helicóptero. E como é que se diz, o barco não consegue chegar porque ele vai virar. Então, essa mensagem que você disse para nós. Muito obrigado. É uma pena que os irmãos não estão aqui. Jesus, para ele, eu tenho que agradecer, ele que está nos ensinando. Ele vai nos ensinar. Então, a gente fez de tudo aqui para chamar ajuda para eles, que não tem mais cidade, não tem mais estrada, não tem mais luz, não tem mais animais. Tinha vacas, tinha tudo. E uns que estavam amarrados, cuidar dos bichos, né? Que iam fazer carne, eles morreram afogados. E não deu para fazer nada, não chegar mais para ajudar. Não ter mais estrada, não ter mais luz, não ter mais água. O rio se mudou para o outro lado. Essa mensagem. Mas tudo tem porquê. Então a gente ainda está vivendo essa dor, né? Ela ainda está no ar, a gente ainda está por muito tempo até a gente aprender o verdadeiro significado do que essas ocorrências estão querendo acontecer. Né? Então agora nesse momento a gente vai vibrar por todas essas pessoas, né? Que a gente às vezes nem fica sabendo, nos preocupamos tantas vezes com Porto Alegre, que a gente viu a tristeza hoje em Canoas, e esquecemos desses lugares no interior, onde tantos irmãos, né, com o seu trabalho braçal, não que os outros não trabalhassem, mas, né, para sustentar quantas famílias na cidade, que hoje, então, precisam tanto da nossa vibração amorosa. Então, que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a eles. Pedir que o Pai, na infinita bondade, os envolva em muita persistência. Nós sabemos também de quantos estão recorrendo ao suicídio como uma forma de aliviar, né? E também a gente pode ter assim, uma noção que o suicídio não vai atenuar a dor. Mas, com muito carinho, oramos também por aqueles que se suicidaram. Que Jesus, na sua infinita bondade, acolha cada um. Analisemos a figura, né, de Maria Santíssima, indo até Judas, que depois da traição de Jesus, ele não resistiu e se suicidou. Então, lembrando que nem no suicídio, nem em momento algum dos nossos sofrimentos, ficamos desassistidos. Elevemos, né, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, este amparo que chega em cada sítio, no interior, em cada plantação, esse amparo
da misericórdia de me levar na frente, amparando a todos os lares, e que essa dor possa nos ter ensinado e que ela possa ser transmutada em muito amparo. Graças a Deus e que assim seja.